A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 11. Olha que palavra tremenda para a nossa vida. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou por 2 vezes dele. Ok? 1 Samuel, capítulo 18, versículo 11. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Eu acabei de ler aqui 1 Samuel, capítulo 18, versículo de número 11, que é uma palavra extremamente edificante para o nosso dia. Bom, você percebe aqui, de forma muito clara, que Saul ele está revoltado com Davi. Esse episódio é um pouco depois daquele período que Davi vai confrontar Golias, vai vencer o gigante, e após todo esse processo, os israelitas vão começar a gritar o nome de Davi, mais do que o nome de Saul. De modo que Saul vai ficar com inveja de Davi e vai se inquietar com essa situação e vai desejar destruir a vida de Davi. E você está vendo? Davi simplesmente tocando harpa para acalmar Saul, e mesmo tocando harpa para acalmar, Saul então vai pegar uma lança para jogar na direção de Davi, e o texto diz que por 2 vezes Davi ele se desvia da lança para não cair no ataque de Saul. Eu sei que o versículo ele é muito pequeno, aparentemente é um versículo pequeno que parece não ter muita profundidade, mas na verdade, se você se ater aos detalhes, você percebe como Deus fala com a gente nos mínimos detalhes. Primeiro, você percebe que o ódio de Saul ele não está contaminando o coração de Davi. Davi não está fazendo a mesma coisa que Saul. Davi não está dando troco para Saul. Saul joga a lança e Davi toca a harpa. Saul não está no mesmo jogo, Davi não está no mesmo jogo de Saul, ele não está combatendo Saul, ele não enxerga Saul como inimigo, ele não confronta Saul com a mesma dose de maldade que o rei está fazendo com ele. Ele simplesmente se desvia da lança e continua tocando a sua harpa. A gente precisa aprender com esse texto, sabe? Não deixar com que a maldade de um Saul venha contaminar um coração de um Davi. Talvez você está sendo perseguido por algum tipo de Saul na sua história. Talvez na sua história você está sendo perseguido no seu trabalho, na sua casa, no seu colégio, de repente na sua faculdade, quem sabe num ambiente familiar, diante de uma rua, de uma casa, no meio de parentes, não sei. De repente pessoas próximas que estão de você estão como Saul, perseguindo você, jogando lança, com a intenção de te atacar. E tudo que o inimigo quer é que você devolva da mesma moeda. Tudo que o inimigo quer é que você confronte da mesma forma. Mas você percebe que mesmo Davi, tendo a oportunidade de atacar Saul, em nenhum momento Davi vai devolver para Saul o mesmo ódio que ele plantou contra a sua própria vida. O mesmo ódio que Saul fez para tentar ceifar a vida de Davi. Davi, pelo contrário, ele simplesmente mostrou o quanto amava a Deus, o quanto tinha temor a Deus. E quem conhece a história de Davi sabe que uma certa feita ele teve a oportunidade de matar Saul, e ele disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Isso mostra o quanto ele amava a Deus, o quanto ele tinha temor a Deus. Sabe? Não deixe com que um Saul venha contaminar o teu coração. Talvez no seu caminho tenha aparecido vários Saús. E esses Saús estão te atacando de tudo quanto é lado. Está te atacando no trabalho, está te atacando na tua empresa, está atacando você na igreja, está atacando na rua, não sei, é alguém que está se sentindo incomodado por causa da existência de um Davi e simplesmente quer jogar a lança para te ferir e te machucar. O desejo do diabo é que você caia no mesmo joguinho do teu inimigo, sabe?
O desejo do diabo é que você fique da mesma forma, trocando lança, trocando palavras, trocando flechas. Ele quer isso, que você seja contaminado pelo ódio, mas não deixe o ódio de Saul roubar a pureza que Deus colocou no seu coração. Não seja contaminado pela inveja de Saul. Não seja contaminado pelo ódio de Saul. Não seja contaminado pelas palavras de Saul. Não seja contaminado pelas flechas de Saul, pela lança de Saul. Sabe? Você precisa ter uma convicção em Deus para que as circunstâncias que estão ao seu redor não venham desestabilizar a sua fé. Você precisa entender esse propósito. Você precisa ter no teu coração o desejo de agradar a Deus e não ser levado pelas maldades de Saul. Olha o que o texto diz, que Saul pegou a lança e jogou em Davi. Saul joga a lança em Davi e Davi pega a harpa para tocar para Saul. Um joga a lança, o outro toca a harpa. Percebe aqui? Você consegue entender? Que Davi não se deixa ser influenciado pela vida de Saul. Alguns nasceram para jogar lança. Alguns nasceram para jogar pedra. Alguns nasceram para ferir os outros. Alguns nasceram e ficam o tempo todo só plantando maldade. Mas outros nasceram como Davi, que simplesmente pega a harpa e toca, e louva, e canta. Estão me perseguindo, mas eu estou adorando. Estão jogando lança, mas eu estou adorando. Estão me afrontando, mas eu estou adorando. Estão me confrontando, mas eu estou adorando. Estão com inveja de mim, estão lançando pedras, estão enviando lanças como Saul, estão fazendo de tudo para caluniar, difamar, machucar, me ferir. Mas eu continuo pegando a harpa e tocando. Porque está na minha essência adorar. Está na minha essência tocar a harpa. Sabe? Alguns nasceram para jogar lanças como Saul. Outros nasceram para tocar harpa como Davi. Qual a decisão que você toma nesse dia? Você decide ser um Saul que vai agir com raiva, com ódio, com inveja, vai jogar lança, ou você decide ser um Davi que enfrenta todas as dificuldades da sua vida tocando a harpa? E não importa quem vai jogar a lança, quem vai tentar me ferir, eu vou simplesmente tocar, fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E não vou ser contaminado pela intenção de Saul. Então, enquanto estão tentando te derrubar, enquanto estão tentando te perseguir, enquanto estão fazendo de tudo para você cair, simplesmente pega a harpa e começa a adorar, começa a tocar. E você vai perceber que vai chegar uma hora que o ódio vai perder essa guerra, porque o mal não consegue vencer diante do bem. Uma hora você vai perceber que o Deus que habita em você vai te dar força para vencer todas essas adversidades que você está enfrentando no meio do caminho. Por algumas vezes, Saul jogava lança em Davi, e a Bíblia diz que Davi fazia isso aqui, se desviava. É isso que você tem que fazer. Você tem que se desviar das lanças. Você não tem que parar para bater boca com Saul. Você não tem que parar para ficar conversando com Saul. Você não tem que parar para devolver o ódio na mesma moeda. Você tem que simplesmente se desviar da lança. Se afasta dos ataques do teu inimigo. E não deixa essa lança destruir teu coração, machucar a tua alma. Desvia da lança. Se afasta da lança. E permaneça fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E toda vez que teu inimigo te atacar e vier com lanças com a intenção de te ferir, você desvia do ataque dele, você se esquiva dos ataques do teu inimigo e permaneça firme com o propósito do Senhor.